Olá pessoal, hoje a dica é para troca de fonte. Essa daqui no caso, ela é nova, só está com uma lâmina de cerâmica. Vou tirar a fonte e vou colocar. Primeiro, vou mostrar funcionando. Os parafusos já estão soltos, tá? Para facilitar o trabalho. A nova, vou já abrir aqui. Vejam só, os números para cima, não é o outro lado que está aqui para cima, tá? Que é o lado liso, aqui. Então, com esse lado, tudo todas as conexões ligadas estão corretas. Então, o sentido que ele gira é anti-horário olhando o motor por cima. Então, aqui, ó, se eu olhar aqui de frente, esse motor está girando daqui para lá, a parte de cima. Então, ele está fazendo esse movimento, o sentido anti-horário olhando por cima. Para que essa explicação? Para quem for trocar a fonte, tomar cuidado com as polaridades. Porque se você girar para o sentido contrário, tá aqui, ó. Eu tenho um motor desmontado. Esse aqui, no caso, é da Magic Clip Cordless. Como vocês podem ver, ele tem uma posição específica. Isso aqui não tem outra posição para ser trabalhada. Então, esse aqui é a parte de baixo. E a parte de cima está aqui. Qual que é o sentido que ele tem que girar olhando esse mecanismo? É justamente o sentido anti-horário. Se ele girar para o outro sentido, ele acaba forçando essas pecinhas. Até porque ele tem que girar sem forçar, não. Então, esse aqui, no caso, é de uma peça inteira. Tá aqui. Novinha esse aqui, tá? Nunca foi usado. Eu nem testei a máquina. Nem testei o motor. Então, no caso aqui, de uma Magic Clip. E aqui eu tenho uma outra. É da Detalhe também, só que é um motor de 120 volts. Aqui, ó. Sentido anti-horário. É o que ele tem que girar. Esse aqui, no caso, ó, tá desgastado de uma forma desigual. Esse motor aqui acabou queimando, ficou comprometido. Tá manchado. Tentei lavar, remover o máximo possível para deixar branquinho. E não teve jeito. Vou ter que apresentar assim mesmo para vocês. Então tá aqui, ó. Desgastado de um lado. E o outro ainda está em boas condições. Só que o motor já estava comprometido. Muito barulho. Estava travando já. Então aqui, ó. Sentido anti-horário. E a mesma coisa aqui. Se ligar... por que eu estou explicando isso, né? Porque a fonte, quando a pessoa vai trocar, tem que tomar cuidado justamente a polaridade. Como essa aqui é nova, tá? Não encontrei nenhuma outra queimada. Até porque também não ia ajudar muito uma queimada, né? Então, para remover, tirar com cuidado junto com o fio, ó. Para evitar que venha quebrar. Quando ele... Opa, tá ligado na tomada. Então, a primeira dica é desligar. Porque se colocar em curto, pode queimar. Então, ó, a dica, tirar da tomada. Esse aqui, no caso, é o padrão ABNT. Tem o selo do Inmetro. Então, prontinho para o Brasil. Na verdade, esse aqui serve para qualquer lado do mundo. Qualquer canto do mundo. Qualquer país, qualquer voltagem. Então, aqui no Brasil, de 100, aqui 127 ou 220. Recomendação para remover esses pinos. Uma chave de fenda. Segurando firme na placa, ó, é só colocar, encaixar aqui e dar um pequeno giro. Ó. Olha lá, ó, e facilita. Nem tô forçando aqui, ó. Não pode forçar porque senão acaba quebrando, não. Esse aqui, no caso, fazendo de conta que como se estivesse tirando queimado, e vou colocar o novo. Olha aqui. Esse aqui é o azul. O azul é o negativo. E o negativo está localizado na posição M negativo. O positivo, que é o marrom, tem que estar justamente do outro lado. Como o negativo está devidamente identificado, o lado positivo fica mais fácil. Como está desligado, eu posso colocar em curto. Aqui, ó, vem aqui por trás, dou um pequeno giro, com a chave de fenda eu apoio e removo ele. Tá aqui. Como vocês podem ver, a posição, ó, levemente curvado, para que justamente quando for encaixar aqui, ó, ele ficar por baixo. Olha lá, vai ficar exatamente como está na placa. Na placa ele está nessa posição, e para poder encaixar essa plaquinha na posição certinha. Às vezes vocês podem receber fora da ordem, né? Então, lembrando que o positivo é o marrom, e está no lado, em algumas placas, às vezes as mais antigas podem não estar identificadas. Mas como a negativa está, então nesse lado aqui é positivo. Vamos ver como é que ele identifica. Aqui, ó, ele vai para a chave, olhando aqui pelo... Aqui talvez eu não consiga mostrar perfeitamente. Mas aqui, ó, do positivo vem para a chave e da chave vem para o motor. O positivo é o vermelho.
Então, para quem for instalar motores também, tomar cuidado, respeitando esse lado vermelho, que é o positivo. Se inverter, olha só, aqui na posição, se eu fizer essa inversão, não vai queimar. Aqui, ó, tem o positivo aqui também. E é justamente onde está ligando o motor. Então, aqui, ó, se eu ligar no sentido contrário, o que vai acontecer? Ele só vai girar o contrário. Então, vai girar sentido horário. Por isso que eu estava apresentando para vocês esse mecanismo. Então, olhando aqui por baixo, é como se esse aqui estivesse funcionando no sentido anti-horário. Ou seja, o mecanismo não foi feito para sentido horário, né? O mecanismo não foi feito para sentido horário, e sim sentido anti-horário. Por isso que, então, quando for ligar, não é essa posição que a gente liga. Ó. Tem que ser respeitando de acordo com o que estava no aparelho. Então, aqui, ó, respeitando essa parte aqui, ó, atrás, vocês podem moldar o fio de acordo até chegar aqui. Evitem forçar porque ele é muito delicado. Geralmente, quando eu vendo essa fonte, eu deixo ele nessa posição para que ninguém se confunda. Então, na hora de instalar, chega aqui, ó, já está pronto. Negativo é o azul, tá aqui. Só encaixar, ó, com delicadeza, com cuidado, com muita paciência. E o positivo na polaridade positiva. Encaixou, tá na posição. E agora, ó, seguindo toda a orientação, eu só venho e encaixo o primeiro fio. Encaixo o primeiro fio, faço ele encaixar e levo junto à placa, evitando forçar. Encaixou o motor no lugar, tá aqui, ó. Lembrando que aqui precisa ter graxa para evitar o desgaste precoce dessa peça. Como foi tudo devidamente encaixado, aliás, até porque eu só desmontei e montei, né? Tá aqui, ó, ficou certinho. E para colocar de novo, ó, nenhum parafuso obstruído, tudo no lugar certinho. A primeira peça para se encaixar é justamente o botão. Cuidar com a parte do botão. Primeiro encaixar aqui, ó, embaixo e fechar. Ó, nada obstruindo. Se tivesse alguma coisa obstruindo, ele não ficaria devidamente encaixado. Então tá aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, colocar os parafusos para depois colocar colocar os parafusos para depois colocar a arruela. Então, ó, colocou os parafusos, dá uma leve apertada em todos eles para depois colocar a arruela. Fica até mais fácil. Colocando, inclusive, essa dica que eu dou, inclusive, é depois até que tira essa carcaça, que recomendo tirar essa lâmina. Dessa forma a pecinha não pula, para quem for desmontar, né? Então aqui, ó, também uma dica importante para evitar que isso aqui espane. Sempre, ó, voltar um pouquinho, sentir um clique, para depois voltar a apertar. Então tá aqui, ó. Voltei, senti o estalo, dou um pequeno giro só para colocar ele no lugar. Então em todos eles eu faço isso, ó. Olha lá. Já senti, tô acostumado, né? Então na mão já, olha lá. Mais último aqui para sentir. Aqui. E só apertar. E agora, você coloca a arruela. Por quê? Porque conforme o parafuso não está solto, dá para entreabrir e encaixar a argola. Então não precisa colocar a argola em primeiro lugar, porque dá um pouquinho de trabalho. Feito isso, vocês podem apertar. Aqui no caso tocou elétrica, tem que tomar cuidado para não espanar, né? Montado, certinho. Opa, ó. Soltou enquanto eu estava apertando, hein? Tem que soltar um pouquinho. Encaixar. Aqui, ó. Tinha forçado legal. O outro lado tá no lugar. Então só esse lado aqui que eu tenho que dar uma leve forçadinha. Aqui. Isso. E agora? Então tome cuidado na hora de for apertar, tá vendo, ó? E agora? Vamos ver se vai funcionar normal. Vai funcionar, né? Porque só foi um desmonte e uma remontagem. A dica é só realmente para quem for montar. Pronto? Tudo encaixado. Até porque se tivesse alguma coisa travada, o motor nem não funcionaria. Então, e sem barulhos, né? Prontinho. Dica para instalação da fonte na Detailer.